Mala pronta, com Paty Leone. Férias na Flórida com condições especiais. Vem pra Agastur. Agora vai começar a nossa visita por Roma, essa cidade tão importante aqui na Itália. E para começar, a gente vai mostrar os Circus Maximus. Antigamente era muito comum o pão e o circo que a gente conhece hoje. Aqui era assim, as corridas de bigas eram muito importantes na sociedade romana. E aqui no Circus Maximus a gente tem uma capacidade, para até 250 mil pessoas. Hoje a gente tem essas ruínas que a gente encontra por Roma todinha. E existe uma parte que foi escavada para poder mostrar um pouco as arquibancadas. Então a gente imagina que aquele pedacinho ao final desses 600 metros seja só uma parte de todas essas arquibancadas que estavam aqui para abrigar essas 250 mil pessoas para ver esse grande show que eram as corridas de bigas. Lógico que um dos passeios mais característicos daqui é o Fórum Romano. Aqui a gente tinha o centro social e político de Roma. É muita gente, é um passeio muito visitado. Vocês vão ver que imagens incríveis. E ele fica entre o Palatino e o Coliseu. O Fórum Romano é um verdadeiro santuário da Roma Antiga. Foi construído no século VIII, ou seja, 800 anos antes de Cristo. É uma verdadeira fonte de informação para quem se interessa pela história do Império Romano e da própria humanidade. A principal rua da Roma Antiga era a Via Sacra. Por aqui, a gente consegue imaginar como as coisas funcionavam há mais de 20 séculos. Esse é o Arco de Tito, um arco do triunfo que comemorou a vitória de Roma sobre Jerusalém. Foi construído depois da morte do imperador Tito. Aqui é a Basílica de Magêncio, ou Basílica de Constantino, inegavelmente a maior construção do Fórum Romano. Ela foi iniciada no começo do século IV pelo imperador Magêncio
e concluída em 312 d.C. pelo imperador Constantino Grande. Com o fim do Império, o Fórum Romano foi esquecido e gradualmente soterrado. E apesar da sua existência ser conhecida já no século XVI, foi somente no fim do século XX que as escavações começaram. Um dos lugares mais bonitos e interessantes de Roma. É impossível não se emocionar por aqui. Depois dessa incrível caminhada pela história da humanidade, um final mais do que solene nos aguarda. Logo na saída do Fórum Romano, a gente consegue enxergar o Coliseu, a alma de Roma e o esplendor do seu império. Uma das construções mais visitadas, uma das aqui em Roma, é o Coliseu de Roma. Mas a primeira particularidade, eu tenho certeza que vocês não sabem, é que o nome Coliseu é como se fosse um apelido. Ele sempre foi conhecido como anfiteatro, um grande anfiteatro, como se fosse um lugar de shows, um lugar para futebol. Aqui os gladiadores vinham, existiam batalhas com animais, gladiadores com gladiadores. Era a política do pão e do circo. Mas Coliseu é porque havia logo aqui ao lado uma estátua gigante e que foi colocado como a sua cabeça o Deus Sol, um colosso, um colosso, um colosso. E as pessoas rapidamente esqueceram de anfiteatro e começaram a chamar essa grande construção de Coliseu. São 3 andares, onde tem várias entradas e que todo o povo podia vir assistir de graça a todos os espetáculos, mas eles eram subdivididos nas suas classes sociais. As classes sociais mais abastadas sempre se sentavam embaixo, muito mais perto do espetáculo, classe média no meio e as classes mais pobres na parte mais alta, mas todos tinham direito a participar desse espetáculo, que era aberto completamente ao público. Vamos entrar porque vocês vão gostar. Ele ainda continua preservado. A forma do Coliseu é uma forma ovalada. Na parte de menor extensão, era a entrada das pessoas mais abastadas, dos nobres. Na parte maior, era a entrada tanto do público quanto dos animais e das pessoas que iam participar do espetáculo. E existiam numerações. Em cima de cada porta dessa, existia uma numeração específica para separar as classes. E se você tem algum tipo de dificuldade para acessar, para andar, para subir escada, a gente tem aqui uma parte de elevadores, onde você também consegue acessar as partes superiores do Coliseu. Agora a gente vai ter uma visão geral desse grande anfiteatro que foi tão importante para a vida social aqui de Roma. O Coliseu tem uma capacidade para 5.000 pessoas, 5.000 telespectadores. A gente está aqui na parte, praticamente na parte mais alta, no terceiro pavimento, onde ficavam as pessoas mais pobres, mais desprovidas, mas tinham toda essa
essa visão privilegiada também. As pessoas de uma sociedade mais abastada ficavam mais próximos do espetáculo. E a gente consegue ver daqui também que existia um subsolo, era um tablado onde por baixo, no subsolo, ficavam os animais e ficavam também os gladiadores que iam participar de todo o espetáculo. Os gladiadores eram homens fortes e que eram escolhidos e comprados pelos empresários. E eles eram alimentados, treinados durante um bom tempo até que eles estivessem prontos para chegar aqui na arena para poder lutar tanto com animais quanto com outros gladiadores. Só que esse gladiador, ele poderia fazer só um espetáculo lutando com outro gladiador, ou ele poderia fazer esse espetáculo e pagar esse espetáculo com a vida. Se o povo tivesse feliz, satisfeito, só com a luta, esses empresários faziam um acordo entre si, ninguém perdia a vida, ninguém perdia o investimento nesse gladiador que ia poder continuar lutando. Mas se o público não gostasse, não sei se vocês sabem aquela história, vive, morre, tá mais ou menos. Então, era assim que o povo se manifestava com relação à luta. Se a luta tivesse boa, eles poupavam esses gladiadores. Agora, era um massacre muito grande. Agora, existia um detalhe. Aqui existiam gladiadores que ficavam feridos, famintos, animais famintos, e eles resolviam isso de uma maneira brutal. Colocavam como circo mesmo esses escravos fugindo desses animais e eles virariam comida para esses animais. Seria resolvido o problema de ter que cuidar e alimentar esses escravos e de também ter que alimentar os animais. Ai, é triste, vai. A gente está falando de história, mas é uma história bem bárbara, né? A gente tem toda essa área aqui que era feita de madeira. Existe hoje uma reconstrução de como era esse tablado. E aqui embaixo, como as coxias dos grandes teatros que ficavam atrás do palco, aqui não existia um palco, existia uma arena ovalada e tudo que ia acontecer, todos os participantes desse grande show, desse grande teatro, ficavam aqui embaixo, tanto escravos, gladiadores e animais. Os lugares mais privilegiados eram na parte de baixo, mas não ficavam exatamente no mesmo nível desse tablado, porque eles tinham, logicamente, medo de algum animal, até mesmo talvez de algum gladiador atacar essas pessoas. E existia tanto uma proteção de altura quanto uma proteção de lanças, né? Lanças para que não se chegassem até a essas pessoas. Eu já vim a Roma algumas vezes e é a primeira vez que eu vejo uma pirâmide em Roma.
E ela foi usada realmente como túmulo. Ficou na moda. Pegou a moda do Egito. Ah, não acredito. Presta atenção. O Império Romano quis fazer essa moda aí de ter os túmulos. Então, para as pessoas importantes, foi construída. Para quem foi construída essa pirâmide aqui? Agora, foi um rico magistrado romano que, próprio na época do imperador Augusto, quando pega esta moda do Egito, esta egiptomania, custou ser sepultado como fosse um faraó. Egiptomania! Olha isso! Egiptomania! Mas a gente está dando esse giro para dar essa pincelada desse início de Roma para vocês. A gente vai construindo essa história para que vocês conheçam um pouco mais dessa capital maravilhosa, né? Verdade. Vamos embora. Primeiro almoço aqui é um almoço muito tradicional. A gente está numa região em que a gente tem muitos legumes, então os legumes grelhados com bom azeite, um bom pão e uma mussarela de búfala. Esse é o antipasto. E depois a gente vai ter o nosso primeiro prato, uma bela massa. Mas esse assunto fica para a hora da massa. Segura aí. Olha isso aqui. Eu acho que eu vou deixar aqui do meu lado e vou comer assim, ó. Mas eu achei, meu Deus do céu. Cacio e pepe. Não fiquem apavorados com esse prato grande. Olha, cada prato é de um jeito aqui. Olha isso. Eu vou comer o prato da minha amiga, mas o macarrão dela é maior que o meu. Olha, o meu prato é maior e o macarrão dela é maior. Agora aguenta aí. Se liga. Levaram minha. Olha! Levaram meu queijo embora! Não, pera. Pera que esse aqui. A pasta italiana. É a pasta italiana. Carciofo alla romana, alcachofra. Então, para quem não quis carne, que eu vou comer um franguinho. É um prato muito típico, feito provavelmente cozido e depois salteado com belo azeite de oliva. E aqui um franguinho. Porque lembra uma coisa, temos a antipasto, que vocês viram que delícia. Temos o primeiro prato, sempre uma pasta, que essa estava deliciosa, era um cacio e pepe, delícia. E depois um segundo piatto, que você, logicamente, se for vegetariano, vai num vegetal ou uma carne. Depois, lógico, só um dolce, um café, e a gente passa a tarde comendo. É isso que acontece aqui na Itália. Então preparem-se quando vocês vierem pra cá. Buon appetito! Agora, Alexandra, aonde estamos aqui? As beiras, as margens do rio Tevere.
Tevere. O lado direito era apenas um bairro só, que era conhecido como, é conhecido até hoje como Trastevere. Por outro lado, atrás do Tevere. Sendo que do lado esquerdo, o lado das colinas, ficavam 13 bairros. 13 bairros, ok? Lado direito, no final era lugar, era despovoado na maioria e era zona de sepultura, porque a lei romana permite sepultura somente fora da cidade. Pensa numa lasanha, a gente tem várias camadas de séculos diferentes, artes diferentes, de pessoas importantes que mandaram construir. Então, assim, camadas de construções diferentes ao longo dos séculos. Por isso é tão importante quando você tem às vezes algum prédio, não se pode fazer como a gente faz no Brasil, querer colocar abaixo, porque tem muitas construções enterradas por aqui. Absolutamente sim. Da cidade a gente encontra umas ruínas do estádio de Domiciano. Era um imperador que gostava de atletismo, fez um estádio e aqui ficaram as ruínas. E o que a gente vê é que quanto mais você vai escavando, mais, como eu falei, parece uma lasanha fatiando-se, você vai encontrando mais partes da história. Passeando pela cidade, a gente pode encontrar quase 3.000 Nossas Senhoras que foram colocadas em frente às casas dos romanos, porque os romanos, em uma época que vieram morar nessa parte baixa da cidade em busca de água, principalmente por causa do rio Tevere, pediam a Nossa Senhora essa proteção, a água. E eles, na frente de cada casa, colocavam uma Nossa Senhora diferente uma da outra. Não era a ordem do Papa, nem da igreja, simplesmente uma devoção. Por isso que dizem que a Nossa Senhora é a verdadeira padroeira aqui de Roma. Agora, esta praça é chamada Piazza Navona, Praça Navona. Muito famosa sempre. Muito famosa, gente. E esta palavra Navona, na verdade, não vem de navio, como a gente poderia imaginar. Sim. Mas vem de uma antiga palavra grega. A palavra grega é agone. Agone se transformou em Navona. Agone, em grego, significa competição atlética, atletismo. Porque aqui abaixo desta praça, ainda hoje, se encontra um antigo estádio. Porque a praça formou-se acima, mantivendo exatamente a mesma forma. A mesma forma. Praça onde estava a pista do estádio, os prédios à volta onde estavam as arquibancadas. Fonte dos Quatro Rios, por quê? Porque vemos à volta do Recife Central 4 estátuas, cada estátua a representar o rio, representando um dos continentes que eram conhecidos naquela época. Falta completamente a Oceania, porque ninguém sabia, claro. Em 1650. Agora, o que a gente sempre fala, e eu falo muito para vocês, como é importante o trabalho de um guia, porque eu acho essa fonte maravilhosa, a não ser que eu tivesse estudado muito, e olha que eu procurei a Piazza Navona, mas tem detalhes que ela está me contando que só ela tem essas informações. Então a gente tem uma visita muito mais rica, muito mais profunda, muito mais do que dizer, nossa, que bonito. É isso. Tem muita história. Então vamos lá, porque aqui Roma realmente é um livro aberto de história que precisa de tempo e de quem conhece para visitar.
Caminhando pelas ruas de Roma, a gente encontra como se fossem filtros, bicas, e que não tem torneira. É uma água corrente, porque aqui o símbolo de Roma era exatamente ter esta água corrente, achar água em todo lugar. Eu acabei de ver uma menina vindo encher a sua garrafinha de água e ir embora. É uma água potável que vem de uma fonte aqui do lado. Então, Roma tem muitas fontes, a Fontana di Trevi, por exemplo, com água que jorra o tempo inteiro para mostrar essa grandiosidade, essa abundância aqui em Roma. E a gente vai ver isso em vários lugares. Nós estamos nas proximidades da cidade de Roma. Vocês vão ver um passeio muito diferente pelas ruínas arqueológicas da cidade de Ostia. Aqui mesmo, nesse caminho de pedras que eu acabei de percorrer, eram as ruas originais dessa cidade de Ostia. Vamos imaginar que aqui existia um grande portal, uma cidade murada com duas estátuas, uma de cada lado, de uma deusa chamada Minerva. Era a deusa padroeira dos artesãos na Roma antiga. Era considerada a deusa protetora da cidade de Roma. Pinole, que é tão usado na culinária italiana, vem dessa árvore aqui, da pinha. Mas a pinha não era originária dessa área e começou a ser plantada aqui e virou uma economia forte, muito forte nessa área e continua até hoje, e ainda nós usamos demais o pinole italiano. Ostia era considerada o porto de Roma, que hoje é Civitavecchia. Chegavam-se por mar grandes navios com mármore, pedras, manufaturas, muitos grãos. Só que para chegar até Roma se pegavam rios. As histórias aqui se multiplicam. Hoje a gente abre a torneira, toma banho gostoso, né? Com um sabonete cheiroso. Na antiga época romana não, mas eles tinham várias maneiras de fazer isso. Aqui era uma antiga lavanderia, em que tem lugares para se colocar água, mas também tem lugares para se passar banha de animais, que era o sabonete deles, e também a urina era coletada aqui para poder, por causa da amônia, fazer a lavagem da roupa. Aqui eles também tingiam. Não é como hoje que a gente vai, não quero mais a roupa, joga fora. Usavam-se plantas, sementes para fazer todo o tingimento aqui da roupa. Aqui era a residência de uma pessoa muito rica, de uma família muito rica. Nós estamos agora no living. Era essa parte de sofás, de lugares para estar,
Nessa parte muito preservada, olha os arcos. Aqui era a parte de refeições. Como a pessoa era muito rica, primeiro o chão, que agora está destruído, também era feito de mármore. Aqui existia água, existia um fornecimento de água, porque essas pessoas eram muito abastadas. Até mesmo as paredes eram revestidas de mármore. Aqui é que existia alguns sofás e a sala de jantar. Querem ver a escada para mostrar que existia um segundo andar? E essa é a prova, com essa escadaria, de que existia aqui um segundo andar e que, infelizmente, já não existe mais. Agora tem uma coisa muito interessante, que é o quarto da família. E esse aqui é o quarto que pertence a essa família muito rica, dessa casa gigante. E que você vê o chão todo em mosaico, todo decorado, mas tem uma particularidade muito interessante. Aqui embaixo desse chão é oco e eles colocavam fogo para aquecimento. Então, durante o inverno, ficava numa temperatura muito agradável com esse chão quente. Bonita essa história. Eu adorei esse passeio. Nós vimos o começo da história desse povo que tem tanta cultura para mostrar pra gente. Fica por aí, porque tem mais. E chegamos ao Vaticano e hoje vocês de casa vão conhecer um pouquinho dessa história tão linda e importante para os católicos. Fica ligado porque aqui vocês já sabem, a aventura não para. Em 1984, o Vaticano foi adicionado à lista da Unesco de Patrimônios Mundiais da Humanidade. Ele é o único que é um estado inteiro. Aqui na Piazza de São Pedro, que é o lugar mais importante, muitos fiéis do mundo inteiro esperam para poder ver o Papa mais de pertinho. E também para conhecer todos os tesouros que ficam nessas construções dentro do Vaticano. E ela consiste em 23 mil metros quadrados. É a maior obra e aqui reside o nosso tão querido Papa. Demorou 24 anos para ela ser concluída e hoje é um lugar de muita visitação aqui em Roma. Pessoas do mundo inteiro, de diversas nacionalidades, vêm para conhecer essa grande obra da arquitetura. Foram vários artistas renomados que fizeram tanto externa quanto internamente a decoração de todo esse lugar. A visita à Basílica ela é gratuita, mas as filas são gigantescas. Existe a possibilidade de você marcar visitas guiadas, o que diminui, ajuda um pouco a você fazer essa visita com um pouco menos de fila.
E o que a gente acaba vendo bastante aqui são as noivas que vêm tirar uma foto característica aqui na frente. A gente já viu algumas vestidas lindas de noiva e diz a tradição que nós, quando a gente encontra uma noiva, é sorte. Então, sorte para nós aí nessa nossa viagem linda pela Itália. E essa que vocês acabaram de ver é a famosa Pietà, feita por Michelangelo em mármore de Carrara, uma das obras-primas importantíssimas que fica exposta aqui. E como dizia Michelangelo, ele tirava, existia já a escultura dentro da pedra de mármore, ele simplesmente tirava o excesso. É de uma beleza assim excepcional. Aqui a gente encontra o túmulo do João Paulo II, que estava enterrado na cripta, e como ele foi beatificado, hoje o túmulo dele fica aqui dentro da basílica. Muito bonito, e a gente olha, parece uma pintura que tem em cima dele, mas na verdade não, é um mosaico lindamente decorado. As obras realmente são excepcionais. E aqui, o único que pode realizar a missa é o Papa, porque essa construção gigantesca, 33 metros, embaixo é que fica a pedra fundamental, o túmulo de Pedro. Então aqui só o Papa pode realizar as missas, e nas capelas adjacentes outros padres podem realizar durante essas cerimônias. Aí sim eles colocam cadeiras aqui, mas quando não, tudo fica muito livre para o turista e para os devotos poderem fazer toda a visitação. E aqui foi a visita à cripta, e que não pode ser filmado. Tem o corpo de vários papas beatificados, nem sempre sobem como o Papa II, João Paulo II, mas é muito interessante porque aqui você tem os restos da primeira basílica construída por Constantino.
as paredes, as colunas e sobre o qual foi erguida a Basílica de São Pedro, essa mais nova. É muita história, é muito bonito e para os católicos é muito interessante ver toda essa história sendo construída aqui no Vaticano. E saindo dessa visita lindíssima, a gente veio parar numa loja oficial Do Vaticano. Do Vaticano. Absolutamente. E aqui a gente tem vários presentes, várias obras. E uma coisa que a gente viu bastante na Basílica foram as obras de... como chama? Mosaico. Mosaico, que são pedras colocadas, cortadas, muito pequenas, milimetricamente, em que a gente até vendo de longe parecem pinturas. Então a gente veio aqui nessa loja, vamos mostrar um pouquinho para vocês, mais de pertinho, para vocês entenderem um pouco do que é essa técnica. São pedras naturais. É pedra de mármore, já colorido desde o início. E sobretudo aqui no Vaticano, na Basílica de São Pedro, que na maioria é decorada só por mosaico. Por quê? Porque tem um altíssimo taxa de umidade na Praça São Pedro, no lugar da Basílica. E agora, no início, começaram a enfeitá-la, decorá-la com pinturas que deveriam ser retiradas devido à umidade que estragava tudo. E agora substituíram, pouco a pouco, cada pintura por uma obra de mosaico. Visita a Basílica, praticamente é só mosaico que você encontra. São raríssimas as pinturas. E agora demos mais uma paradinha aqui no meio da cidade. Conta pra mim sobre esse grande monumento, que é um monumento muito importante para mostrar essa unificação do nosso território italiano, porque a verdade é que por muito tempo Itália não existe. De um ponto de vista político, Itália se perde como conceito de um país só por volta do V século, a queda de Roma, a queda do Império Romano. Já no 1861 se fala de uma reunificação num país só, mas falta Roma. Ainda falta Roma, porque o Papa resistia. Mas no 1870 o exército italiano entrou em Roma e Roma se uniu. O que a gente sempre fala é que a arte, ela traduz todos os acontecimentos históricos. Absolutamente. Toda a história feita através da arte. Então, por isso é tão bonito quando a gente vê um monumento desse e além de dizer, nossa, que monumento imponente, importante, essas particularidades que a gente vai descobrindo e o que ele quer dizer, que é essa unificação, nesse caso, essa unificação. Gostoso da gente estar aqui em Roma é você se perder, como eu digo sempre, se perder por essas ruas dessas cidades tão antigas, com tanta história. Aqui a gente tem uma igreja de Santa Maria, uma de tantas igrejas dedicadas a Nossa Senhora que nós encontramos aqui em Roma. Como a gente diz, é muito devoto de Nossa Senhora, mas aqui por baixo existia um templo dedicado à deusa Minerva e posteriormente construída essa igreja. Então é isso que a gente vai encontrando, fazendo toda essa caminhada. O que a gente vê muito agora é esse turismo voltar com essa força total e o turismo do mundo inteiro e de todas as idades. A gente está vendo aqui do lado um grupo de jovens que estão aqui com a escola, fazendo a sua visita, entendendo um pouco dessa história.
o Panteão é um dos edifícios aqui bem no centro de Roma mais icônicos. Ele foi dedicado a vários deuses, mas posteriormente virou também uma igreja dedicada a Nossa Senhora. Agora, uma das coisas mais importantes dessa construção, é a cúpula e o interior, que é muito interessante. Vamos visitar? Porque esse é um dos passeios imperdíveis para você fazer aqui em Roma. E o Panteão é uma das construções mais preservadas que a gente tem aqui no centro de Roma. Vamos ver se eu estou sabida. Ele era dedicado a várias divindades. Exatamente. A palavra em grego, Panteão, significa próprio isso. Todas as divindades. Todas as divindades. Mas, posteriormente, ele foi convertido a uma igreja em homenagem, como sempre, a Nossa Senhora. E um detalhe muito importante é a cúpula, que é uma cúpula gigantesca de 43 metros... 43 metros e 30 no diâmetro. De diâmetro e com uma particularidade, aberta no meio. E que chove aqui dentro e não alaga. Então existe um sistema de drenagem por baixo desse piso, que continua sendo o piso original. Uma entrada só, acessível só pelo sacerdote, e depois a conexão com o céu, que é a verdadeira casa da divindade. Exatamente. Além do Panteão ser muito famoso pela cúpula gigantesca, 43,3 de diâmetro, lindíssima. Aqui também estão enterradas várias personalidades. O imperador Vitório, a sogra dele, que tem uma particularidade que eu vou contar para vocês. Vocês conhecem a tão famosa pizza Margherita? Então, ela foi feita em homenagem à imperatriz, à rainha Margherita, porque ela estava fazendo uma visita a Nápoles, que é famoso pela pizza, e foi feita com as cores da bandeira, mussarela, que é branca, vermelho, molho de tomate, e as folhinhas de manjericão verde, e deram o nome de Margherita. E aqui a gente tem vários. Outra personalidade que a gente tem aqui é o pintor Rafael, que ele solicitou ser enterrado aqui. O túmulo dele fica aqui ao lado, olha que interessante. O túmulo dele aqui embaixo e uma estátua linda que foi pedido dele a um outro artista muito amigo. A gente tem toda essa região com várias personalidades e, lógico, toda essa história de mármores, de construção, um dos lugares em que você tem que vir visitar quando você vier a Roma. Sempre passeando pelo centro ainda aqui da cidade, Fórum Papal. A gente consegue ver um pouco da estrutura. Existia aqui já uma construção do século II, que o chão fica aqui por baixo. E, logicamente, foram sendo construídos outros edifícios por cima. Existia essa mesma praça, uma praça mais abaixo, mas todos os edifícios que vão se transformando e
se transformam em sedes, em igrejas, em prédios importantes, nunca são destruídos. E nessa praça, que continua sendo a mesma praça, com moradias, com lojas, provavelmente, se eles começarem a cavar, vão encontrar outras estruturas aqui debaixo. Dá para ver que a gente tem a figura de Maria em cima dessa porta, que provavelmente era a casa de uma família aqui, uma família romana. Então a gente tem milhares de imagens de Nossa Senhora espalhadas pela Roma toda, em cima das casas, das portas, dos estabelecimentos, porque Maria se transformou na protetora de todo esse povo daqui. Então cada vez que a gente caminha, a gente vai olhando e sempre em alguma fachada a gente encontra uma Nossa Senhora. Essa linda e outras, cada uma diferente da outra, em pinturas, às vezes com uma escultura, algum mosaico, todas diferentes. Fontana di Trevi. Conta um pouquinho dessa história da Fontana di Trevi, porque o que a gente fala, nossa, que coisa maravilhosa, ela é de uma beleza assim excepcional, é a maior fonte que a gente tem, né? Aqui em Roma, seguramente. Eu acho que no mundo inteiro, porque ela é gigantesca. Obra de um artista que passa a vida inteira, 30 anos da sua vida, Nicola Salvi. Se chamava 30 anos. Obra da vida. Fonte que fica num lugar muito importante de Roma, que seria o lugar onde o único aqueduto romano que ficou sempre a funcionar, ou mais ou menos ficou a funcionar e que não foi destruído pelos bárbaros invasores, acabava o seu percurso subterrâneo. Esta é a razão pela qual o aqueduto se salvou, porque sendo subterrâneo não foi visto pelos bárbaros invasores. Porém, aqui terminava o percurso subterrâneo, subindo na superfície e continuando por 800 metros acima de Arcos, até a região do Panteão e de Clemente XIII. Quando ela foi terminada? Agora, por volta do 1762. Olha. Mas cada papa deixou a própria marca porque foi inaugurá-la, assim que fosse acabada. Então ela foi quase inaugurada. Quase. Então essa é uma das belezas arquitetônicas que a gente tem aqui em Roma. É um conceito próprio de teatro, é como fosse o parque de um teatro, porque barroco é teatral, exatamente. É cenográfico. Como vocês sabem, a parte gastronômica aqui na Itália é muito importante. Nós experimentamos todos esses dias que nós estivemos por aqui vários pratos que são muito típicos. Hoje, uma pasta carbonara com ovo, com pancetta, que é o nosso tão falado bacon, é uma das grandes especialidades que a gente encontra em Roma. Outra, cacio e pepe, que tem, para quem gosta de pimenta e um belo de um creminho, também é muito bom. E um terceiro chamado la matriciana, que é com a bochecha, parece bacon, mas é a bochecha com molho de tomate. Essa é uma pasta que nem é tão característica de Roma, mas de uma cidade chamada Amatriciana. E
E tudo isso sempre regado a um bom vinho é o que a gente vai encontrar na Itália. Que tal? Vamos experimentar? Existe uma outra particularidade que a gente tem muito aqui na Itália. O macarrão é al dente. O que é o macarrão al dente? Um pouquinho mais durinho. Mas não só por costume, porque o amido, quando o macarrão está muito, a pasta está muito cozida, ele deixa aquela pasta mais mole, de difícil digestão. E aqui, como é usado o grano duro, a digestão ela é feita melhor. E essa é a tão famosa Piazza de Espanha, com essa escadaria que principalmente nos dias de verão fica cheia de gente, principalmente jovens. Aqui a gente tem uma rua de comércio muito grande, bem lojas famosas, lojas populares também, mas muitas lojas famosas. Em cima, uma igreja linda, barroca. Abaixo, a gente tem uma fonte, que é uma fonte como se fosse um barco afundado. Hoje em dia, todas as fontes elas estão cercadas por segurança. Antigamente não era assim. Então, na hora da gente tirar uma foto ou outra, sempre a gente tem um pouquinho mais de dificuldade. Férias na Flórida com condições especiais. Vem pra Agastur. Realização Jovem Pan News.